Meus amigos, as coisas não estão nada fáceis para o cão cachaceiro, o capeta cachaceiro, como você gosta de chamar aí, o presidente das minorias, né? As coisas estão um tanto quanto descontroladas, não estão mais nas mãos. Parece que o Lula não compete mais a ele mandar ou comandar o Brasil através do executivo, porque agora há pouco o ministro, né, o faraó do Brasil, derrubou o seu decreto e derrubou também a decisão do Congresso. Nós vamos falar sobre isso aqui, mas mais do que isso, nós vamos trazer aqui uma fala de Alcolumbre que disse que vai entrar em pauta um projeto que limita, né, o Congresso recorrer ao STF quando eles não acharem que algo está bom para eles, principalmente aquele partido minúsculo que tem uma grande voz no STF, o Partidinho do Sol, que vocês conhecem muito bem. Parece que a casa vai cair aí para eles nos próximos dias, né? E nós estaremos vendo isso aqui com a nossa pipoquinha. Eu adoro ver que eles briguem, que eles continuem brigando e se degladiando, né? O que me deixa triste realmente é que as pessoas que nós colocamos no Congresso, as pessoas em que nós depositamos o nosso voto, não estão tendo voz neste momento. Mas as coisas irão mudar. Peço para você deixar o like, você já conhece como é que é aqui no canal. Compartilhe ao máximo para que chegue ao máximo de pessoas. Já agradeço a presença de todos vocês que estão aqui comigo, porque confiam no meu trabalho e confiam neste trabalho que pode fazer com que o Brasil seja livre. Quer dizer, eu sou uma formiguinha no meio de tanto jornalista bom aí na internet, mas a gente fazendo a nossa parte aqui, né? O público que eu tenho é muito responsável e eu agradeço a vocês por estarem aqui na live. Vamos então começar já com a primeira matéria na tela. Eu já quero trazer notícia boa para você. Quer dizer, não tem como confiar no Alcolumbre, não é isso? A gente não pode confiar nas falas de um cara que fala uma coisa aqui, daqui a pouco tem um jantarzinho com o STF e muda o posicionamento. É igual o Hugo Moita, certo? Mas olha só o que ele falou aí sobre o que vai acontecer daqui para frente. Ele quer limitar o poder de recorrer ao STF. Tudo que acontece, o PSOL vai lá e corre no STF para pedir arrego, para pedir ajuda. E eles vão lá e cedem. É impressionante como tem um alinhamento, né, desse partido com o Supremo. Vamos ouvi-lo. E com urgência no Congresso Brasileiro, em relação aos legitimados que podem acessar o Supremo Tribunal Federal para questionar qualquer lei votada no Congresso. Esse é um problema seríssimo que nós temos no Brasil. Todo mundo pode acessar o Supremo e depois fica as críticas aqui em relação às decisões do Poder Judiciário brasileiro, da Suprema Corte. Hoje está muito aberto isso. Todo mundo pode acessar e questionar qualquer coisa, entrar com madinha em relação a uma legislação votada pelo Parlamento brasileiro. Então, eu acho que Vossas Excelências estão fazendo ponderações adequadas. Acho que o que o senador Espírito Homem fala tem razoabilidade em relação a enfrentarmos esse assunto e modernizarmos a legislação a partir de um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho a capacidade jurídica e intelectual do presidente Rodrigo Pacheco, mas eu entendo que nós temos que tomar uma providência em relação a isso. Ele elogiou o Pacheco, né, falando que o Pacheco tem uma capacidade intelectual maior do que a dele. Só que a gente precisa de um cara corajoso que bata de frente. A gente não precisa de cara inteligente neste momento na presidência do Senado. A gente precisa de caras que não sejam covardes. A gente precisa de um presidente do Congresso que não arregue na primeira batida de pé do Supremo. É isso que a gente precisa, Alcolumbre. A gente não precisa de capacidade cognitiva, de ser um gênio, não. A gente só precisa de um cara que bata de frente, né? Já pensou lá em 2026 nós elegermos, né, um candidato ao Senado que chegue até a cadeira presidencial do Senado? Aí, aqueles processos de impeachment que estão, inclusive, debaixo do bumbumzinho do Alcolumbre, né? Que vem de herança, né? Vem de herança do próprio Alcolumbre, depois passou por Pacheco, voltou para o Alcolumbre e tá ali. Debaixo do bumbumzinho dele tem inúmeros pedidos de impeachment dos perseguidores do Brasil. Mas a gente pode mudar isso aí em 2026. Mas o fato aqui é, ele está querendo limitar quem pode recorrer ao STF. E isso é bom. Isso é bom. E desde já a gente tem que começar a fazer a nossa campanha e começar a cobrar os nossos senadores do nosso estado, aquele que você votou, ou que você não tenha votado, mas que ele represente o seu estado.
A gente tem que ir nos e-mails deles, cobrar posicionamento sobre essa fala do Alcolumbre, que é importantíssima. Importantíssima. A gente não pode deixar isso passar. Nós temos que continuar lutando e, é claro, a gente começar a fomentar essa fala do Alcolumbre. Ele não pode deixar esquecer, porque isso aqui é importantíssimo. Se ele conseguir limitar quem pode recorrer ao STF, acabou para o PSOL, como está escrito ali na legenda do corte, né? Na legenda do corte. Tomara que dê tudo certo. Olha, muito obrigado a você que está chegando aí. Deixa o like, você já conhece, né? Se inscreva no canal se não for inscrito. E ao final da live, quando eu estiver terminando a live, eu separo sempre 10 minutinhos para conversar com vocês. Então, se você tiver uma pergunta, tiver uma indagação, tiver uma manifestação, já deixa preparado aí, não saia da live, porque ao final você vai aparecer aqui, eu vou conversar com você aqui. Eu separo sempre 10 minutos do final da live para conversar aí com vocês, ok? Vamos, então, seguindo aqui, porque esta outra informação que chega agora também corrobora, porque nós falamos aqui sempre do Supremo, não é isso? Parece-me que o Lula já não é mais o presidente da República do país. Parece que a gente está sem presidente. A gente tinha dúvidas, né, se realmente o Careca não trabalhava aí diretamente para o Lula. Algumas pessoas chamam ele de comunista. A gente já explicou que ele não é comunista, né, que na verdade ele trabalha para o sistema globalista. Mas as pessoas costumam dizer, né, é comunista, o Careca é comunista. Não é, não se enganem, tá? Porque ele acabou de derrubar os atos do governo e do Congresso sobre o IOF. O cara tá se achando. Ele tá achando que ele pode tudo. E ele vai continuar investindo todas as suas forças para tirar o poder tanto do governo quanto do Congresso Nacional. Deixa eu agradecer meu querido Gaspar Ribeiro, que já chegou aí deixando 10 conto para nós. Obrigado, meu querido Gaspar. Muito obrigado pelos R$10. Muito obrigado pela contribuição. Muito obrigado pela sua ajuda. Quem puder contribuir com o canal também pode mandar um superchat, pode mandar um super stick. Se torne membro, é importante. E também contribua com o Pix que está piscando na sua tela. Vamos ouvir então a CNN falando aí. Vamos lá. Alexandre de Moraes suspendeu atos do governo e do Congresso. A Luísa Martins, nossa analista aqui da CNN Brasil, soube desse assunto e traz essa baita informação para a gente. Então você descobre em primeira mão com a CNN Brasil. Ministro cita indesejável embate e convoca uma conciliação entre os poderes. Eu tenho aqui, inclusive, um dos trechos desse documento, até antes de chamar a Isabel Mega aqui para conversa, para que a gente possa, aos poucos, compreender o que exatamente significa esta decisão e quais serão as consequências. E aí diz aqui, diante de todo o exposto, existindo fortes argumentos que indicam a existência de uma razoável e imediata suspensão da eficácia dos decretos, inclusive porque esse indesejável embate entre as medidas do Executivo e Legislativo, com sucessivas e reiteradas declarações antagônicas, contraria fortemente o artigo 2º da Constituição Federal, que, mais do que determinar a independência dos poderes, exige harmonia entre eles, como princípio básico do nosso Estado democrático de direito, em busca do bem comum para toda a sociedade brasileira. E temos aqui mais algumas informações que, antes de dizê-las, eu tenho a Larissa Rodrigues, tenho também a Isabel Mega, para que nós possamos compreender tudo isso. E já uma audiência, audiência de conciliação, no dia 15 de julho de 2025, às 15h, na sala de audiências do Supremo. Ai, caramba! Para a qual deverão ser intimados. Vocês não entenderam, olha, eu vou explicar. O faraó vai fazer uma audiência de conciliação entre o Lula, o governo e o Congresso. É isso mesmo que você está escutando, é isso mesmo que eu escutei. Eles vão fazer uma audiência de conciliação. Não é possível que isso esteja acontecendo. É só no Brasil que isso acontece, cara. Vai colocar o governo...
Vai colocar o governo Lula e o Congresso cara a cara para discutir, para fazer uma audiência de conciliação, bicho. Que é isso que tá acontecendo no Brasil, cara? Vamos continuar. As presidências da República, Larissa Rodrigues e Isabel Mega. Estamos chamando, então, o pessoal para uma audiência de conciliação. Presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, procurador-geral da República, Advocacia Geral da União. Ele vai fechar o Congresso. Filho. E aí vai ser analisada a necessidade de manutenção da medida liminar que foi concedida. Nem sei por onde começa. Ô, Isabel Mega. Então... Vocês estão admirados? Jornalistas, vocês estão admirados com isso aí que está acontecendo? Até a CNN está admirada com isso. É isso, o Pedrão falou tudo aqui, esse país está à deriva. Eu não preciso nem ser advogado para entender que isso aqui é uma palhaçada. O Brasil tá na mão de quem, caramba? Tá sem comandante. O cara passa por cima do presidente da República. Só falta ele chegar e decretar a saída de Lula do poder e ele assume a cadeira presidencial. É só isso que tá faltando. É só isso que está faltando. Não precisa fazer mais nada. É só ele decretar uma canetada e ninguém faz absolutamente nada. Ele cuspiu na cara do Lula. Eu gosto quando eles briguem. Que eles briguem mais. Mas ele cuspiu na cara do Lula com essa decisão. Vocês viram quem vai ser convocado? O AGU vai ser convocado os presidentes das casas, ou seja, Hugo Mota e Alcolumbre. E se Lula não precisar... E deu 5 dias. 5 dias, dia 15, né, será essa audiência. Rapaz, isso aqui vai bombar, porque eu vou fazer questão de ir atrás dessa audiência. Tomara que seja aí televisionado, para que a gente não perca nenhum frame. Nossa, isso aqui tá sensacional, pessoal. Tá sensacional porque, assim, a gente avisou, e aí nós avisamos novamente, e aí a gente falou novamente, nós falamos todos os dias, esse cara está com sede de poder e ele não vai soltar o osso. Esse cara vai mandar até no presidente do Brasil. Esse cara vai acabar com o nosso país. Até a CNN, as meninas ficaram abismadas. Elas nunca viram um negócio desse. Eu nunca vi um negócio desse. Talvez você que está aí, que é mais velho do que eu, que é mais vivido, você nunca viu isso. Acho que nem na era da que eles chamam de ditadura ou regime militar. Acho que nem nessa era vocês viram uma coisa dessa. Que é isso, gente? O Joel deu risada aí, ó. Joel São Paulino, ó. Brasil é o país da piada mesmo. Só envergonha os brasileiros. Pois é. Pois é, complicado, né, bicho? A gente tem que trazer uma notícia dessa aqui e a gente tem que ficar sério, não poder dar risada. Isso aqui é uma piada, cara. Lucides, né? Lucides Pereles. Meu Deus do céu, tá vendo aí? Vocês ficam abismados, assim como os repórteres, os jornalistas. Já acabou, cara. Esse cara, se ele quiser hoje, ele tira o cachaceiro do poder e assume o poder e fala, a partir de hoje, eu sou o presidente da república desse país e porque o Congresso e o Executivo não tem conciliação, então eu tenho que tomar a rédea do Brasil. Ele pode fazer isso. Ninguém faz nada contra ele. A lei Magnitsky está na mesa do Trump, o Paulo Figueiredo já falou isso. A lei Magnitsky está lá na mesa dele. Só falta uma assinatura do Trump. Querendo ou não, essa decisão dele aqui vai ajudar a acelerar o caso da Magnitsky lá. Tá? Vamos lá. Com apenas uma frase, Nicolas resume a decisão de Moraes sobre o IOF. Vamos ver o que o Nicolas falou aqui? Olha o que ele falou aqui, ó. Século XXI é do judiciário. Moraes, Alexandre. Fecha o Congresso e vai todo mundo para casa logo. Foi o que o Nicolas falou aí.
Exatamente. Fecha o Congresso. Eu não tô acreditando, cara, nessa audiência de conciliação. Eu não tô acreditando nessa audiência de conciliação. Eu tô indignado aqui. Mas eu tenho que me segurar porque eu sou um alvo fácil dessa corja. Nós que estamos aqui no chat também. Vocês que estão no chat também são alvo fácil. Eu tô indignado, Ângela. Tô indignado. Mas vamos lá. Vamos continuar, porque tem mais... Vocês estão indignados com isso? Olha o que o Dino, o Flávio Dino, falou sobre a hiperjudicialização do IOF. Olha só como a imprensa está chamando isso. Hiperjudicialização. Não é nem mais judicialização, é hiper. Hiper, já passou do limite da judicialização. Olha isso aqui. Vamos lá. Durante fórum em Lisboa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, também falou sobre o IOF. Dino foi questionado sobre afirmar que a questão é simples e que qualquer estudante de direito conseguiria resolver. É debochado, viu, esse rocambole. E aquilo que juridicamente, de fato, é muito simples, acaba se tornando um grande problema para o Supremo resolver. Eu fico um pouco assombrado com esse tipo de manifestação vindo do ministro Supremo, com todo o respeito que todos os ministros merecem. Eu não consigo enxergar, e isso já vem de um tempo, né? Essa intromissão do Supremo em políticas públicas, né? Como você disse, qualquer julgamento, qualquer coisa, qualquer tema, é possível que o Supremo julgue. Então, nada é afastado do controle do Supremo Tribunal Federal, absolutamente nada. O próprio presidente Lula agora diz que governa com decisões do Supremo Tribunal Federal. Ele jogou para ele. Informação jurídica. Ele jogou para eles. O Lula jogou o poder para eles, no colo deles. Eu não governo, eu não consigo governar se eu não judicializar. Eu não consigo governar se eu não levar para o Supremo. O próprio Lula disse isso. Há 38 anos. Eu nunca vi, na história da minha vida profissional, o Supremo se tomar como conciliador de dois poderes. Como é que isso é possível acontecer, Capeza? Essa é a minha pergunta. Se fala de uma forma tão natural, não, o Supremo vai costurar aqui uma solução entre executivo e legislativo. O Supremo julga constitucionalidade ou não das normas que são submetidas a seu exame. Ponto. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, dado pela Constituição da República. O Supremo não é juizado especial de conciliação de coisa nenhuma. O Supremo não é órgão de política pública. Meu Deus do céu, cara. O Supremo não pode se miscuir em decisões de políticas públicas, como tem feito aos borbotões nos últimos anos. Isso não é papel do Supremo. E quando o Supremo assume isso, ele faz diminuir a sua competência. O que é nuclear do Supremo Tribunal Federal está abandonado. O Supremo, como protetor da Carta Constitucional, de normas que violam ou não a Constituição, esse papel está abandonado. Então, o Supremo cuida de polícia avançando em favelas, operações policiais. De tudo. Todo tipo de decisão, Capês. Assim, eu não consigo enxergar a que ponto a gente pode construir, de fato, um Estado democrático de direitos, tão propalado Estado democrático de direito, todo mundo fala disso, com o Supremo que cuida de política pública e que vai conciliar interesses. Ora, se essa questão foi submetida ao Supremo, de uma forma ou de outra, o Supremo vai dizer, não, é constitucional ou inconstitucional. Pronto, acabou. Ele não tem que amarrar, costurar interesses políticos, é a judicialização da política e a politização da justiça, né? Isso que tem transformado a nossa vida no inferno. Está errado. Isso está errado, gente. Está errado. Está errado. E se o Congresso não fizer alguma coisa, se a Alcolumbre não colocar o pé na mesa, se a Alcolumbre deixar, o cara vai continuar passando por cima. Ele não está nem aí. Ele está pouco se lixando. Ele vai continuar passando por cima do Congresso todos os dias. Se a Alcolumbre não for homem o suficiente para colocar o pé na mesa e fazer alguma coisa por esse país, pode fechar o Congresso e todo mundo vai para sua casa.
e aí o cara toma conta do Brasil. Se ele não for homem suficiente para, de uma vez por todas, começar a tirar esses processos de impeachment debaixo do bumbum gordo dele, o Brasil vai por água abaixo. O Brasil já está no fundo do poço por causa desse capeta cachaceiro. E ainda temos um Supremo que, ao invés de procurar amenizar a situação, um único cara que é sorteado em todas as relatorias importantes desse país, é impressionante, esse cara, desculpa a expressão, tá passando bosta na boca do Congresso. E eles estão comendo. E não estão fazendo absolutamente nada. Nada. É complicado, a gente fica revoltado, cara. E ainda mais quando o governo confessa que sem o judiciário eles não podem fazer nada no país, porque temos um legislativo. Confessou, o Lula confessou e o AGU confessou também. Dá só uma olhada aqui que o Jorge Imbecias fala nesse trecho aqui. Aqui em Lisboa, o senhor vai ter oportunidade de tratar com os ministros do Supremo em relação à derrubada do decreto presidencial em relação ao IOF? Olha, eu tenho discutido com os ministros do Supremo, até pelo papel que exerço na Constituição de Advogado-Geral da União, antes mesmo de qualquer judicialização. Aqui em... Eu tenho conversado com os ministros do STF. Eu tenho conversado com os ministros do STF antes mesmo de judicializar. Tem conversado. Tem feito acordos. Tem feito pedidos. Tem dado missões. Olha só isso. Enquanto isso, os nossos políticos só sabem lacrar na internet. Sobem numa tribuna, fazem aquele discurso bonito que vira um corte no TikTok, no Instagram, em todas as redes sociais. Fazem aquele discurso maravilhoso. A gente viu o Alcolumbre no começo dessa live falando aí um discurso maravilhoso. Olha, a gente tem que limitar quem pode recorrer ao STF. E aí, em seguida, o STF derruba o Congresso e derruba o Lula. Eu acho que os políticos do Brasil, mais do que nunca, agora, deveriam olhar a situação atual do nosso país e começar a se mexer. E começar a se movimentar. Porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. O cerco está cada vez se fechando mais. E eles têm que correr contra o tempo. Porque senão, o careca vai engolir o Congresso e vai engolir também o Executivo. E aí só vai sobrar um poder no país. É o poder soberano do faraó. Tem que correr contra o tempo. Tic-tac, a hora tá passando. E vocês de braço cruzado, ou então fazendo gritaria numa tribuna. Para isso vocês são bons. Para tirar foto com Virgínia, para fazer videozinho lacrador na internet, vocês são maravilhosos. E aí agora, a gente precisa que vocês deixem de ser frouxos e comecem a ser corajosos. A gente colocou vocês aí. Nós, o povo brasileiro, colocamos os congressistas onde eles estão, ganhando, sei lá, 15 mil por mês, sei lá quanto é um salário de um deputado. Não sei. Fora as regalias. A vida boa pra caramba. O povo brasileiro, nesse momento, exige postura, principalmente do presidente do Congresso. Vai fazer alguma coisa ou vai ficar baixando as calças? É complicado, né? Mas a gente vai resolver a gente vai resolver esse problema do nosso país. Pessoal, não sai daí. É um recado rápido. Não sai daí, porque no final da live eu vou conversar com vocês. Aí vocês vão poder colocar todos os seus pensamentos no chat e eu vou jogar na tela e vou conversar com vocês. A gente precisa desabafar aqui um com o outro.
É muito grave tudo que eu vou continuar trazendo aqui durante essa live, tá? Então não sai daí não, olha só isso aqui. Nós temos uma ação sempre, todo mês a gente vai ter uma ação aqui no canal, né? A ação passada foi sorteado um colar e um terço, tá? Um colar patriota e um terço, lindíssimos. E esse mês aqui vai ser o mês do Bolsonaro. Então eu vou sortear para vocês no dia 3 de agosto, próximo. O busto do Bolsonaro, busto dourado do herói nacional, Bolsonaro herói nacional, lindíssimo, busto dourado. E também vai um perfume do Bolsonaro, tá bom? Então, o busto e o perfume, você pode aí colocar um nomezinho aqui no sorteio por apenas R$10. R$10. E você ajuda o canal a se manter no ar. Tá bom? Você ajuda o Mário Robert aqui no meu trabalho. Conto com a sua ajuda neste momento. pixmariorobert@gmail.com. É baratinho, você me dá essa moral. Faz com que esse canal continue no ar, tá? Porque esse mês aqui já começou assim com um alcance ridículo aqui no canal. Então, só com a monetização do YouTube eu não consigo me manter mais aqui no canal. Daqui a pouco eu vou ter que trabalhar fora. Então eu preciso de vocês para me ajudar nesta causa, de continuar fazendo este trabalho aqui para vocês diário, de domingo a domingo. R$10 você coloca o seu nome e concorre ao busto dourado do Bolsonaro e também o perfume do Bolsonaro. São 2 presentes nesse sorteio. R$10, baratinho. Se você mandar 20, é 2 chances de ganhar. Se você mandar 30, é 3 chances de ganhar. 40 e assim sucessivamente. Tá bom? Quanto mais você doar, mais chance você tem de ganhar. Tá bom? Vamos lá, então, para a próxima matéria que eu trago para vocês aqui, que é essa daqui, ó. Como eu disse para vocês, o nosso Brasil, ele só muda se nós investirmos na próxima eleição, em 2026, a gente tem que mudar. Claro, se tivermos eleição até 2026, né? Porque o negócio tá tão crítico, que se tivermos eleições no ano que vem, vai ser um milagre. Mas, vamos lá. Polícia Federal pede prorrogação para terminar inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Órgão policial quer mais tempo para concluir investigação contra parlamentar que está de licença e atua nos Estados Unidos. Decisão é do faraó, né? A decisão é dele sempre, não é? O objetivo é que o Eduardo Bolsonaro, fique mesmo fora do país. É que ele não volte para o país. Esse inquérito contra Eduardo Bolsonaro vai ser prorrogado até o final das eleições de 2026. Eduardo Bolsonaro já se colocou pronto para assumir a presidência da República. Saiu uma matéria, ele falou que ele já se sente apto a concorrer à presidência da República. Provavelmente Bolsonaro coloque o Eduardo para concorrer. Então ele é uma das balas de prata do Bolsonaro. E é por isso essa perseguição toda em cima do Eduardo. Mas o objetivo deles é que ele não venha para o Brasil, é que ele continue lá mesmo, fora da política. Órgão policial quer mais tempo para concluir investigação contra parlamentar que está de licença e atua nos Estados Unidos. Decisão é de Alexandre. Vamos lá. Só uma linha só do texto, tá? No documento encaminhado à corte, o órgão policial não detalhou por quanto tempo pretende estender as investigações. Se já colocou assim tempo indeterminado, pessoal, tempo indeterminado, então vocês já sabem onde que vai parar isso aí, né? O inquérito das fake news já tem mais de 6 anos aí. Eu acho que já completou 6 anos. Tá aí, tá rolando. O inquérito não acaba, é o inquérito do fim do mundo. Ele não acaba. Para ele ampliar esse inquérito aqui não custa nada. Custa nada, é só uma canetadinha. Então não tem tempo determinado. Se é ilimitado, aí eles podem estender até onde eles quiserem. Entendeu? Em geral, o prazo para conclusão de inquéritos é de 60 dias, mas a legislação permite quantas prorrogações forem necessárias, sem nenhuma limitação temporal. Então tá aí. Então não tem tempo, cara, não tem tempo. O objetivo deles realmente é afastar de vez o Eduardo Bolsonaro, que tem feito um trabalho
excelente nos Estados Unidos, junto à corte americana, junto aos congressistas americanos, tem muita moral com Donald Trump. Inclusive, Donald Trump endossou a candidatura de Eduardo. Donald Trump disse que Eduardo é o candidato de 2026 no Brasil. Ele tem total apoio do maior chefe de Estado do mundo, que é Donald Trump. Então, só para vocês verem o cacife político que Eduardo Bolsonaro está ganhando no Brasil. Fora que o pai dele, que é o Jair, vai indicar ele, tá? Se o Jair não voltar a ser elegível, o meu candidato é Jair Messias Bolsonaro. Se o Bolsonaro for elegível novamente, eu vou votar nele. Agora, se ele não conseguir, porque o Brasil tá muito difícil, aí a gente vota em quem ele indicar. Se ele indicar o filho dele, a gente já sabe que é uma boa escolha, né? Então, temos que seguir e continuar seguindo o líder, Jair Messias Bolsonaro. Combinado? Vamos então para a próxima matéria que tem aqui. Eu trouxe bastante matéria para vocês. É muito importante que a gente saiba tudo o que está acontecendo no Brasil, hein, pessoal? Peço para você compartilhar as lives aqui do canal sempre, tá? O novo alvo dentro do Supremo. Temos um novo alvo lá dentro, né? Vocês veem que a gente fala muito da Magnitsky, porque realmente o careca perseguidor, ele é um dos ministros que mais toma a frente das situações, tá? Então, temos outro alvo lá dentro. Todos eles serão, de alguma forma, atingidos por investigações, né? Vão ser processados. Agora começa. E a gente pode mudar isso em 2026. Aí vai ser o checkmate. Por enquanto, a ajuda está vindo de fora. A ajuda está vindo externamente. A gente tem que terceirizar, infelizmente, o nosso Brasil. Os problemas do nosso Brasil estão sendo terceirizados. Porém, em 2026, a gente toma a rédea do jogo. A gente coloca o máximo de senadores lá dentro, dá 50% do Senado para o Bolsonaro e as coisas mudam no Brasil. Ok? Vamos lá, vamos ver, vamos descobrir quem é o novo alvo? Vamos lá. Senador Magno Malta fez duras críticas aos ministros do Supremo. Esse tem coragem. Eu acredito que se Magno Malta hoje fosse o presidente, pior que ele nunca foi lançado, né, para assumir a presidência do Senado, né? Impressionante, né? Já tem uns nominhos já marcados, né? O Magno Malta nunca foi nem candidato à presidência do Senado. Já pensou se Magno Malta estivesse lá? Eu aposto que os ministros já teriam sido trocados no STF, ó, bastante tempo, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, o Gabriel mandou uma mensagem aqui. Tô meio off hoje, ontem. Oh, meu Deus. Minha avó de 100 anos faleceu. Por isso não apareci. Gabriel, Deus abençoe, meu querido. Gabriel, que é moderador aqui do canal, perdeu a sua vozinha aí. 100 anos, hein? Caramba, viveu bem. Com certeza honrou o pai e mãe, porque a Bíblia diz que quando você honra seu pai e sua mãe e a sua família, você prolonga os seus dias na terra. Então, com certeza, a vozinha do Gabriel foi uma pessoa muito boa, que honrou a família até o fim. Que Deus abençoe